Bocas malditas. 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 malditas. Bocas malditas. Essa sessão de entrevistas do Bocas Malditas, em que a gente convida um artista ou uma artista para conversar sobre trajetória, trabalho e interesses. Hoje a gente recebe Gladys Tridapalli, que é artista da dança, professora e pesquisadora da Unespar, proponente da Entretantas. Sejam bem-vindos. Você está aqui agora de Maria Palestra? Essa entrevista é com a Gladys? Acho. Sempre eu fico confusa com isso, porque tipo, é a Gladys e a Maria Palestra. E Tá gravando já, Lídia? Tá gravando já. E Porque acho que até a isso é legal. Nath, da última vez que eu dancei o Maria Samambaia Palestra, eu saio e a Gladys vem, a Maria Palestra foge, depois ela volta. A MAP, que é minha colaboradora de anos, Mabel Borsato, deu a ideia de uma hora ser a mesma, né? Gladys e Maria Samambaia ser a mesma, porque é no mesmo corpo, confundir mais, né? Mas quando eu coloco essa roupa assim, me vem a Maria Samambaia, claro, palestra, e como ela é um pouco da Gladys, também mistura, né? Mas eu acho que eu vou falar como Gladys, como Samambaia, como... Mas o que modifica no teu corpo? O que modifica no meu corpo é um pouco de coragem, já para assumir uma das questões que eu tenho trabalhado mais, que é o fracasso, né? Eu acho que é um fracasso meio que é levado por um bom humor, mas eu acho que as questões que vêm me movendo ultimamente tem muito a ver com fazer 40 anos, e quando a gente olha pra gente, a gente vê que o que a gente faz tem muito fracasso ao invés de muito sucesso. Isso muda bastante. E daí eu comecei a pensar, cara, tudo aquilo que você queria que fosse, foi diferente. Então por que não usar isso já como uma questão, né? Para não ficar uma pessoa mais amarga ou uma pessoa que quer coisas que não estão acontecendo. Então acho que muda no corpo essa ideia de poder estar mais frágil, poder estar mais fracassada, mas com bom humor, porque o fracasso, quando se junta com essa ideia do humor, seja ele esse que faz rir ou que faz chorar, esse humor que é mais denso, esse humor que é mais leve, ele transforma nossas expectativas. Então, quando eu me visto assim, eu já me transformo como expectativa. Eu não preciso ser a mais inteligente nessa entrevista. Eu não preciso mostrar mais pra ninguém que a minha trajetória é muito importante. Porque até os 30 anos você quer ter uma trajetória importante. Depois você vê que conversar com a minha porteira, ou dançar na regional, ou dançar na Bienal, Campinas de São Paulo, tá tudo no mesmo lugar, né? Porque coisas são legais, que fazem parte da tua história, que você comunica mais, e coisas que você não comunica porque realmente não tem lugar de comunicação ainda. Eu acho que quando eu me visto assim, eu aciono também outra ideia que eu tenho, ideia e experiência, né? Porque para mim ideia é sempre vivendo. Um pouco dessas contradições coexistentes, né? Quando a gente faz 40 anos e se vê como artista, como mulher, nesse país de merda, e nesse país bom, porque é o país que eu escolhi para viver e eu não tenho dinheiro para fugir daqui e ir para a Europa porque o país não está bem, que a Europa também não está bem, mas lá a gente consegue, né? Quem sabe uma casa em Lisboa, mais distante de tudo. Você vê que as contradições que antes você colocava nos outros, você está muito implicada nelas. Né? Então existem contradições que são dos seres humanos, são contradições que são da dança, mas eu sou muito incorporada nelas. Eu sou sim da classe média, pequena, burguesa, mas eu sou uma pessoa crítica. Eu sou uma pessoa que eu quero que a minha dança levante algum tipo de reflexão. E da onde que partem essas reflexões? Para mim tem partido já há uns 10 anos, desde quando Entretantas, pensando um pouco na minha trajetória, surge dessas contradições coexistentes, mas que eu estou muito implicada nelas, por isso o humor, porque quando a gente se implica naquilo que critica,
a gente amplia para a relação com o público, não é uma crítica de longe, não é uma crítica que é feita assim, né? Essa calcinha aqui, que tem 10 anos, né? Você lembrou, a Samambaia é de 2008, vai fazer 10 anos que eu uso a mesma calcinha. Não sei por que eu falei isso, mas deve ser por causa da contradição que eu existei. Então é mais ou menos essas coisas que estão presentes quando eu me visto assim. Eu acho que tem a ver com humor também, que é uma das questões, por isso que eu tenho falado nisso, que é uma das questões da Entretantas e com todas as pessoas que estão na Entretantas, é a gente pensar dessa autoironia, de rir da gente mesmo. Mas para mim, rir de mim ou me colocar num lugar que me lembre que eu não sou tão importante, é me colocar contraditória. Maria Samambaia, que essa última trabalho solo, ela é bem contraditória. Porque ela tenta ser um solo que fale das boas mães, das mães ideais, né? Que querem que a gente seja. Eu não sou uma mãe ideal, eu não sou uma artista ideal, eu não sou uma professora ideal, só que a gente carrega o peso do que a sociedade pede pra gente ser ideal, como mulher, como tudo. Então, esse peso é a minha contradição coexistente, porque sim, eu ainda quero agradar em alguns lugares e me parecer perfeita. Então, é essa contradição que essa roupa me traz. Esse desespero, esse desfacelamento desses ideais que a gente carrega, infelizmente carrega. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá ok o áudio aí? Tá tudo ok? Porque eu não sabia. Aí a Samambaia é mais delicada, ela sente assim, eu já tô sentando assim, viu? O corpo dela é um pouco mais blasé, é mais blasé. Você tá dançando agora? O quê? Agora? Isso é dança. Uns vão dizer que não, né? Mas eu acho que é. Gladys, antes de eu lançar já a segunda pergunta, eu queria te agradecer por receber a gente aqui e te perguntar, antes de você chegar nisso, que é a Maria Samambaia e nesse estado do teu corpo agora, queria que você contasse um pouco pra gente a trajetória assim, de formação em dança, como que foi se desenvolvendo, quais foram os caminhos que você foi trilhando até chegar nesse lugar. Vou tentar ser breve, mas passando por alguns pontos que eu acho importantes. Então eu dancei por 8 anos, dos 7 aos 17, 10 anos, no interior do Rio Grande do Sul, numa academia que se dizia que era de jazz, mas a minha professora não tinha formação técnica em coisa alguma, ela na verdade, desculpa, ela mentia que tinha, e a gente trabalhava muitas coisas tipo dançar em piscina, correr rua, subir morro, ela botava cama elástica, a gente fazia muitas coisas performáticas na época. E ela dizia que aquilo era jazz, e eu agradeço imensamente a ela agora, porque aquilo não era uma técnica que ficou grudada em mim e aprendida de um jeito meio automático, como quando eu cheguei na Faculdade de Artes do Paraná, e muitas pessoas tinham um corpo muito viciado em alguma coisa e eu nunca tive. Então eu me senti um patinho feio por uma época, porque eu não tinha nenhuma técnica específica e já tinha 19 anos. Então meu início foi assim, muito experimental com essa professora lá do Rio Grande do Sul, que é a Adriana Chadec. Depois eu vim para a FAP, aqui eu tentei balé clássico para passar na FAP, porque na época eu tinha esse balé, fiz pouco tempo, na faculdade fui uma aluna bem disciplinada, porque eu achava que eu tinha, que ainda, carregava, a gente, né, nessa classe aqui, a gente carrega muito o ideal do outro, então parecia que eu tinha que ter uma escola, então eu fui um pouco lá para a escola do Guaíra, com 19 anos, fazia aula com criança, fiz dança moderna um pouco na FAP, daí conheci pessoas incríveis, Rose Rocha, Marila, Cíntia Cunifas, que me colocaram a verve daquilo que eu já fazia lá. E eu tinha abandonado aos 17 anos para tentar ser uma bailarina. Uma bailarina não do Teatro Guaíra, que eu sabia que nunca ia conseguir, mas alguém que tivesse uma técnica específica. E eu fui descobrir com elas, com essas grandes mestras, sim, que eu poderia ter a técnica de criar, né? Que eu acho que, não sei se usam ainda isso, técnica, mas a gente pode criar linguagens, criar as nossas danças, né? Ao longo do tempo isso se materializa, se configura, melhor que materializa, em tempo e espaço, e isso é um produto de linguagem no mundo, quando eu vejo agora Entretantas, né? Então acho que isso mudou tudo. Daí eu me formei, daí eu fui para São Paulo, fiz nova dança, aqui a Casa Hoffman deu um boom,
Daí eu tive o prazer de estar na Casa Hoffman junto quando vieram muitos coreógrafos, performers do mundo inteiro. Então ficamos 3 anos lá. Nisso eu estava no Colégio Nossa Senhora Medianeira por 8 anos, sendo educadora, num lugar que me deram carta branca para eu criar com crianças e com adolescentes. Eu dava aula para 100 alunos. E tipo, eu não tinha técnica alguma, não sei a de criação, e a gente ficou lá 10 anos construindo coisas, e lá foi uma escola para mim. Lá foi o lugar que eu aprendi que eu queria voltar a dançar profissionalmente. De ir pro palco, porque eu via tanta gana naquelas gurias que eu não via na nossa arte, assim, eu ia, né? Então foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nisso eu fui para Nova York, fui a brasileira que passei lá para representar o Brasil num Big Brother artístico de 10 pessoas no mundo inteiro. Então tinha indiano, japonês, o americano, não sei mais quem, mas eu fui a brasileira. Foi pouco tempo, 1 mês, não, quase 2, mas também foi muito legal, porque daí eu entendi várias coisas de mim e do que eu queria fazer. Porque eu também achava muito que eu tinha que fazer uma história lá fora. Quando eu voltei de lá, eu chamei o Rony, puxei ele pelo braço e disse: Rony, é aqui que eu quero descobrir o que me aflige e que vai ser a dança que a gente vai construir. E juntei ele pelo braço e disse: é a hora de a gente criar um coletivo. E agora hoje eu estudei lá na aula que não se cria coletivo, que isso já emerge. Mas claro que a escolha pelo Rony é uma emergência. E a escolha por essas pessoas não foram tão intencionais, tão intencionais, né? Mas assim, tipo, pra mim ter ido pra fora, depois fui outras vezes, mas tudo rapidamente, nunca morei lá fora, quem sabe um dia more, quando as crianças crescerem ou elas irem junto. Pra mim sempre eu vi uma plasticidade que aqui eu senti que a gente não tem. E que lá também tem esses ruídos, mas aqui a gente tem tudo para criar um ruído corporal e no mundo que sempre eu acreditei. E uma vez o Wagner me encontrou e disse: vamos falar das questões que nos interessam, vamos falar do fracasso, vamos falar da... Sei lá, ele deu vários exemplos, fracasso eu estou inventando agora que a minha e outras coisas. Vamos falar do que a gente vive como brasileiro, né? E quando a gente vai para fora tem isso, a gente se encanta porque eles trabalham, eu faço aula, faço tudo aula, mas são as histórias deles. Na Bienal eu vi um grupo uruguaio, eu fui com gana para ver o que o Uruguai está discutindo. E porque é América Latina, cara. E daí o que eu vejo? Eu vejo um pupurri de todas as danças europeias, não vou contar quem é, tudo grudado. E daí eu digo: gente, que legal, que bonito que vocês sabem fazer aqui. Então foi isso. Daí depois que eu voltei de lá em 2008, junto com o mestrado, e é legal ver que quanta coisa a gente fazia tudo junto. Agora eu tô selecionando um pouco mais, mas pelos filhos também, porque eu acho que eles são a dança que estão junto, né? Porque é uma dança, né? Poeticamente, criar filho é uma dança. A gente aprende muito da dança que a gente acreditava no papel, com nomes bonitos, instabilidade, acaso, restrição, resistência. E com eles, daí que você vai entendendo esse corpo que vai, que volta e que tem que resistir até a não sucumbir, não virar sua mãe, porque a escolha é minha. Tudo bem para quem vive isso, né? Mas daí eu voltei, daí foi 2008, depois de um mestrado também que eu estudei sobre criação coletiva, muito contaminada pela viagem para Nova York, muito contaminada pelo Medianeira, pela Casa Hoffman, pela Nova Dança, pela FAP, tudo isso junto, que o Entretanto surgiu e que é o grande lugar que, não grande de importante, mas para mim é um espaço grande na minha vida, que eu me disponho a estar com o outro. O que é a Entretantas e quem são as pessoas que estão juntas? Então vamos lá. Só um pouquinho. As pessoas, então é Rony Rodrigues, Mabili Borsato, Raquel Bombieri, Ludmilla, Gladys, não sei, tomara que eu não tenha esquecido ninguém, 4 mais o Rony, a gente diz que é o nosso, não é núcleo, a gente diz que são esses fazedores constantes, né? Esses criadores constantes. Isso a gente demorou quase 5 anos para descobrir, porque antes era uma galera, todo mundo era da Entretantas como esses criadores constantes. Mas a gente descobriu que na Entretantas, todo ano a gente senta e dá uma briguinha. E o Rony traz muito essa pergunta: o que a gente quer da Entretantas? Todo ano a gente se pergunta o que a gente quer.
E a gente descobriu que um dos objetivos principais é sim criação de linguagem cênica e estar no palco com o mais gente possível que a gente puder. É quarteto, é trio, é dupla, mas é essa luta para criar, mas para dançar junto, de alguma medida, os trabalhos cênicos. Então, por isso que a gente viu que esses eram os criadores mais constantes. E nós temos esses criadores que são parceiros, que foram se oficializando ao longo do tempo. Você é uma que cada vez mais a gente vê que você é essa parceira que vem vindo. Por quê? Porque a gente confia em você, porque o Rony tem uma relação super grande contigo, via Face, via arte, e daí a gente te chama pro trabalho. Cíntia Bonifas também, venham olhar, e daí às vezes paga, às vezes não paga. Ulisses Galeto não, meu amigo, mas não é ele, é o Ulisses Sato, é um cara que começou muito cedo também, fazendo toda a nossa produção audiovisual, e que são parceiros. Ele, eu digo que são mais para os constantes, né? Mas ele não tá lá na cena toda hora. A Érica Mitico, que tá sempre junto também com a Luz, o César Tridapali, que agora dirige a empresa, mas dirige toda a parte textual e também discute ideias. Então, não sei, a gente vem entendendo o que é esse coletivo, mas eu acho que a gente sempre se reforça naquilo que a gente não conseguiria viver sem. Quando a gente começa muito com muito eu perco o sentido, porque o que eu não conseguiria viver sem? Por isso que eu estou no coletivo e não trabalhando só solo. Eu não consigo deixar de criar junto, mas de criar mesmo, levantar, e daí, vamos, a gente faz. Você olha, aí eu olho, não, tira, bota, como é que é? Essa coisa do dia a dia físico, estético, físico, e daí tem que chamar a gente para olhar, e tem que chamar para cutucar, mas amanhã a gente continua, amanhã eu criei uma metodologia, a outra não concordou, mas vamos afinar a metodologia. Eu não vivo sem isso. E sabe por que eu estou respondendo isso? Porque um dia me perguntaram o que no coletivo você não viveria sem. Eu achei interessantíssimo para a gente pensar os contextos que a gente entra. Porque se eu posso fazer sozinho, ou se eu acho que eu vou num coletivo para me aceitarem, elas brincam que eu sou diretora, mas eu entendo por que eu sou diretora, porque eu faço outro papel lá de coordenação e coisa, e tenho sacada de dramaturgia, como cada uma tem sua potência. Mas se eu não consigo viver sem estar com o outro nessa relação de criação, é isso que me interessa. E daí a gente se pergunta, isso te interessa? Porque se não te interessa, veja o que te interessa entre tantas. Porque tem outras coisas que nos interessam. Quando eu fiquei grávida, a gente não tinha muito isso, ficava muito fora, e daí a gente resolveu fazer outros tipos de projetos de trazer artistas para cá, delas irem para a rua, de a gente navegar em outras coisas. Também faz sentido. Então, quais são os braços dentre tantas, né? Eu e o Rony, por exemplo, a gente tenta um monte esses outros braços, mas o braço que nos une é fazer o pão com linguiça, ver do cachaça como é que a gente chega no pão, como é que do pão chega no carcassil. É uma fome que se eu fico meio ano sem isso, eu nunca fiquei depois que comecei. Eu não vivo. Então essas perguntas agora são importantes pra gente. Se você consegue viver sem, não precisa fazer. Tá nesse nível já o que eu penso sobre a minha vida. Esperar o trem passar, será?